Olá, meus irmãos, paz de Cristo a você que está aí ouvindo esse vídeo e compartilhando com outras pessoas, né? O nosso propósito é que você compartilhe essa palavra, envie para o máximo de pessoas que você puder. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração nessa manhã para te abençoar, te fortalecer. O texto que eu quero deixar está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de número 30. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Jesus usa uma figura de linguagem para representar o reino de Deus, para representar a que compararemos a grandeza do reino de Deus. Mas eu quero falar nesse texto sobre o poder de uma semente. Sabe, Jesus usa a semente da mostarda como um exemplo para identificar o poder de uma semente quando é plantada. Se você olhar esse texto alguns versículos atrás, você vai encontrar a parábola do semeador, você vai encontrar a parábola da semente também. Dentro desse mesmo capítulo, Jesus usa algumas referências sobre a semente, quando é lançada em boa terra. E Jesus está usando aqui a figura da mostarda. E quando Jesus está falando sobre o reino de Deus, nós compreendemos que o reino de Deus não é visível, sabe? Mas o reino de Deus está em nós, Jesus disse isso. E o reino de Deus é paz, a justiça, é alegria. Mas isso, quando se manifesta em nossa vida, se manifesta como um grão de mostarda. Pense em algo poderoso, algo grande, sublime, mas está bem pequeno aí dentro de você. E quando nós não entendemos isso, nós não cultivamos ou não damos o devido valor para o potencial daquilo que Deus depositou dentro de nós. Mas quando a gente reflete sobre esse texto e entende o poder de um grão de mostarda, que é o menor grão entre todas as hortaliças, você coloca na palma da mão, quase não vê-la direito, de tão pequena que é. Mas o poder que essa semente tem. Porém, para a gente compreender o que a semente precisa para poder frutificar, para poder crescer, ela não precisa apenas de água, de terra, ela precisa fazer aquilo que o Evangelho de João diz no capítulo 12, versículo 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas morrendo ele dá muitos frutos. Para o reino de Deus se manifestar através da nossa vida, o primeiro processo que precisamos compreender é morrer para nós mesmos. Depois sermos plantados em uma boa terra. O nosso coração, a nossa vida precisa ser uma terra frutífera, uma terra boa, onde Deus vai colocar a semente dele em nós. E isso precisa frutificar, isso precisa crescer, isso precisa germinar. E essa semente cresce, e a mostarda ela poderia ficar aproximadamente 1,5 metro de altura. Entre todas as hortaliças que crescem aproximadamente desse tamanho, mas a mostarda ela se supera, ela ultrapassa o limite das outras hortaliças e ela cresce a ponto de se tornar uma grande árvore onde outras aves podem criar ninhos nela e animais podem buscar sombra. Então, quando nós compreendemos essa revelação, nós entendemos que o desejo de Deus, o potencial de Deus que foi depositado dentro de você é tão grande, é tão precioso, que você só precisa entender o processo de Deus na sua vida. Você precisa morrer para que essa semente germine em você, e você precisa esperar o tempo. Sabe, todos nós passamos pelo processo do tempo, e o processo do tempo é fundamental para estabelecermos raízes, estabelecermos profundidade em Deus, estabelecermos um crescimento maduro e saudável, para que alcancemos a altitude daquilo que Deus deseja para a nossa vida.
Toda altitude é definida pelo nível de profundidade que nós temos. Nenhuma árvore que tem raízes rasas cresce muito para cima, mas árvores que têm raízes profundas crescem muito para cima. Então, o desejo de Deus é que aquilo que Ele colocou dentro de você seja germinado. Crie raízes e isso vai determinar o tamanho do crescimento, para onde você está indo. Porque quando a mostarda, ou o pé de mostarda se estabelece, ela não vive apenas para si, ela vive para colher outros. O reino de Deus é isso. É paz, é justiça, é alegria, é a manifestação do céu na minha vida, mas isso é transferido, é derramado sobre a vida de outras pessoas. Outras pessoas são abençoadas com aquilo que Deus depositou em você. Então, não se sinta diminuído, não se sinta pequeno, não se sinta inválido diante das circunstâncias da sua vida. Deus plantou uma semente dentro de você. Deus plantou o reino dentro de você. Deus plantou algo grande dentro de você. E isso precisa germinar, isso precisa crescer, porque isso é a manifestação da glória de Deus na sua vida. E o que você tem pode parecer pequeno agora, como um grão de mostarda, mas em algum momento vai ser suficiente para abençoar outras pessoas, para abençoar outras vidas para a glória de Deus. Então, que o seu coração esteja aberto, que o seu coração esteja completamente submetido à vontade de Deus, para entender que Deus já colocou algo extraordinário dentro de você. E isso está crescendo, isso está germinando e vai se tornar uma grande árvore com muitos frutos para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe com essa palavra. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Envie essa palavra para muita gente. Talvez alguém esteja precisando ouvir essa palavra e entender que o reino de Deus está dentro dela. Aleluias. E que existem coisas preciosas e grandiosas que Deus já começou a realizar. Sabe, quando a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é Ele que vai concluir. Glória a Deus, é Ele que faz. Nós apenas estamos aqui submetidos à vontade dEle, entendendo que o reino está dentro de nós. Que Deus em Cristo te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Graça e paz.